Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu nem sei se você já fez ou faz terapia, mas eu acredito que você pode imaginar o quão o tema família é recorrente nas sessões com psicólogos. Todo mundo tem uma história para contar, uma rusga familiar, uma situação mal resolvida e tudo isso, com o passar do tempo, pode gerar conflitos, o que não é tão incomum e acaba gerando também questões para a saúde mental dos envolvidos. Como a gente costuma aprender na graduação de psicologia, a família é uma das primeiras instituições a ferir os nossos direitos logo lá na infância, desde muito cedo. E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre um fenômeno que vem sendo percebido recorrentemente em países ocidentais, que é o rompimento intencional das relações entre filhos e pais. Você hoje convive com problemas pessoais de conflitos dentro da sua família, nos quais você não consegue lidar? Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse fenômeno e sobre o que as pesquisas recentes falam sobre esse tema, e quem sabe também discutir possibilidades para o seu bem-estar, fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje esse vai ser o tema desse bate-papo aqui no Acidamente. Uma palavra bastante repetida que aparece nessas pesquisas que eu fiz durante esse tempo sobre esse tema é estrangement, que é uma expressão inglesa utilizada formalmente para uma situação na qual alguém se separa ou deixa de estar em bons termos com um grupo social. Trazendo aqui para o nosso idioma, a gente poderia compreender essa expressão como distanciamento, entre aspas, aqui no Brasil. Eu não encontrei muito material em português sobre esse conceito ou sobre esse tipo de estudo específico aqui na nossa região, mas assim como todos os conteúdos mais teóricos aqui do canal, você pode encontrar as referências de artigos, livros e reportagens também logo aqui abaixo na descrição desse conteúdo. Então, mesmo que não tenha referências aqui no Brasil, a gente pode utilizar também de outros cenários para você entender também como isso se manifesta ou pode se manifestar aqui no nosso cotidiano. O termo estrangement ou family estrangement é normalmente utilizado para situações nos quais alguém corta todas as comunicações com um ou mais membros da família. Em uma situação que se mantém ao longo do tempo, mesmo quando membros do grupo do qual a pessoa se afastou tentam restabelecer esse contato. A gente vai comentar aqui sobre alguns autores que falam sobre esse tema, mas aí você pode ficar tranquilo que, como sempre, as referências vão estar linkadas na descrição desse conteúdo. O autor Carl Andrew Pellerman, sociólogo e professor de desenvolvimento humano na Universidade de Cornell, dos Estados Unidos, desenvolveu um livro chamado Fault Lines: Fractured Family and How to Mend Them. É aqui que você pode ver é assim que se parece. Não sei se dá pra ver direito, mas é assim que se parece. Que se a gente traduzir, fazer uma tradução livre, seria algo como falhas tectônicas, famílias fragmentadas e como reuni-las. Esse livro foi publicado em 2020. Nesse livro, nesse recorte aqui, Pellerman realizou uma pesquisa que constatou que 1 em cada 4 norte-americanos relata já ter se distanciado de algum parente em algum momento. Segundo o autor, abre aspas, a decisão de se distanciar definitivamente de um membro da família é um fenômeno único e poderoso. É diferente de disputas familiares, de situações de alto conflito e de relações emocionalmente distantes, mas que ainda incluem contato. E olha, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem normalmente aqui 2 conteúdos por
semana e se inscrevendo, você não corre o risco de perder as próximas novidades aqui no canal, sempre falando de saúde mental, psicologia, relacionamentos, filosofia ou o que mais talvez as minhas informações, os meus conhecimentos e experiências profissionais podem te ajudar a se entender e entender também as outras questões sociais. Fica a dica para você porque é de graça. Continuando aqui, a organização britânica conhecida como Stand Alone, dedicada a acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, justamente por questões de distanciamento ou ruptura familiar, realizou uma pesquisa no qual aponta que o fenômeno atinge 1 a cada 5 famílias em todo o Reino Unido, dando um somatório total de 5 milhões de pessoas que decidiram por conta própria cortarem vínculos com pelo menos um membro da família. Uma reportagem da BBC News, que é o que eu vou utilizar aqui também bastante para a gente se referenciar nesses conteúdos, ela foi produzida por Mad Savage, que levantou relatos de terapeutas e pesquisadores da Austrália e Canadá, apontando o que eles chamam de, entre aspas, epidemia silenciosa de rompimentos familiares. Essa reportagem também sugere que as redes sociais vêm sendo um espaço de discussão e surgimento também de grupos de apoio online. Já o autor norte-americano Joshua Coleman, conhecido por ter sido o autor do livro Rules of the Estrangement: Why Adult Children Cut Ties and How to Heal the Conflict. A capa é mais ou menos assim, espero que dê para pelo menos ter uma ideia aí à distância, e se a gente for traduzir aqui livremente para o português, seria algo como as regras do distanciamento, porque os filhos adultos cortam os laços e como solucionar o conflito. Nesse livro, o autor explicita que na maioria das oportunidades, quem vem a criar o corte de vínculos são justamente os filhos. E segundo também o autor, os diversos conflitos vividos dentro do ambiente doméstico pode ser um grande fator causador dessa separação. A realização de abusos por parte dos cuidadores, dos pais, das mães, sejam eles psicológicos, sexuais, verbais, físicos, entre outros, por exemplo. Outros temas também que podem somar e gerar esse distanciamento é a convivência com brigas entre os próprios pais dentro do ambiente doméstico, assim como o divórcio dos mesmos pode contribuir para uma relação conflituosa também com os filhos. Se você já esteve em um lar de brigas, de traições, de violência, você sabe muito bem como que é absurdamente traumático para uma criança ou adolescente lidar com toda essa confusão. Mesmo que os pais acreditem, batem o pé e falam que os filhos não estão percebendo nada, que eles estão conseguindo blindar e que tá tudo sendo entre os próprios pais, é também inegável que a gente pare para pensar se a criança de fato ou adolescente não está apto a entender de fato o que está acontecendo. Se a criança, se a pessoa, o adolescente não percebe que tem algo diferente, que as pessoas estão diferentes, que a rotina mudou, porque sim, elas conseguem perceber que algo não está indo bem. Outro fator que Coleman ressalta como potencial para o afastamento entre pais e filhos são as diferenças de valores pessoais. Pillemer também fala sobre isso e nota que a mesma peculiaridade apareceu em suas pesquisas na Universidade de Cornell, tanto quanto questões como orientação sexual, gênero, diferenças religiosas e adoção de estilo de vidas diferentes estão entre os mais comuns como causadores de conflito entre os membros familiares. Perceba que até aqui a gente está falando de países distantes como Canadá e Estados Unidos, mas nesses minutos até aqui, você já se percebeu em algum desses cenários anteriores de discussão, de afastamento, de conflito,
ou de corte total de relação de membros da sua própria família? Mesmo se tratando de outras realidades, a distância das nossas fronteiras não afasta esse fenômeno da normalidade brasileira. Se você acha que sim, você está bastante enganado. Pode ser que não seja uma realidade na sua família, mas basta a gente olhar para o redor, para o lado, que a gente vai encontrar vários casos que se assemelham como alguns outros em outros países, por exemplo. É muito comum a gente ler uma pesquisa, um estudo de caso, ou essas histórias de vida real de pessoas desconhecidas de outros países e achar que esse é um fator que está muito distante de nós. Mas olha, cara, a pessoa está bem debaixo do nosso nariz. Eu digo isso porque essas pesquisas mostram um outro ponto em comum que me chamou muito a atenção e eu vou trazer aqui para a gente conversar. Os dois especialistas trazidos aqui nos seus livros em respectivo sugerem que pelo menos parte desse contexto de conflito vem do aumento da polarização política e pessoal ocorrida nos últimos anos. Lá nos Estados Unidos, uma pesquisa do Instituto Ipsos expõe o aumento das divergências familiares após a eleição presidencial que aconteceu no ano de 2016. E vem cá, isso te lembra alguma coisa? Bem, já lá no Reino Unido, o assunto que mais causou atrito entre familiares foram questões relacionadas ao Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, você já deve ter ouvido falar em algum momento. De acordo com as pesquisas, esse foi o maior tema de conflitos familiares, de atritos e de discussões. A reportagem da BBC cita que alguns outros assuntos, como questões sociais, incluindo os movimentos Black Lives Matter, Me Too e as teorias de conspiração ligadas à pandemia de Covid-19, aparecem como temas sensíveis entre membros familiares, demonstrando que não são apenas questões políticas que geram discussões dentro desses núcleos familiares. Trazendo aqui para a realidade do Brasil, desde a disputa eleitoral para a presidência do país no ano de 2018, os ânimos começaram a se exaltar de uma forma um tanto expressiva que, particularmente, eu nunca tinha visto ou ouvido falar anteriormente. Eu não sei você pode deixar aqui nos comentários qual que é a sua percepção sobre isso. Percebi não somente o aumento do número do tema família nas sessões rotineiras com os meus pacientes, que eu já atendia naquele momento, tal qual como o crescimento de pessoas a contratar o meu trabalho como psicoterapeuta, o que pode indicar, pelo menos nos números, da minha clínica, que é claro, é um recorte muito pequeno de um país muito grande, de muitas pessoas, mas é claro que é uma percepção profissional do meu cotidiano, da minha experiência clínica, que eu percebi que houve de fato um aumento de procura de pessoas interessadas no meu trabalho naquele momento, e quando surge novamente o período de eleições presidenciais aqui em 2022, esse assunto também volta como um tema para a saúde mental e como um tema de discussões. Confesso que em 2018 foi de uma forma muito exponencial, agora nem tanto, mas ainda assim consegue ser um tema de conflitos e de brigas por aí afora. Mas claro que a gente não precisa superficializar o discurso acreditando que somente nesse momento de comoção nacional também que pais e filhos criam esses conflitos inicialmente, que eu acredito que não deva ser muito bem por aí. Eu percebo, tomando em nota os meus atendimentos nesses últimos 4 anos, que grande parte dos meus pacientes talvez tenham se assustado com os ideais éticos, morais que seus pais definitivamente acreditam e possuem como pra si. Sabe aquele barulhinho da ficha caindo? Pois é, o golpe de perceber aquele papo de família como uma coisa eterna, uma coisa abençoada, família como um bem único que tem que ser protegido, nada como a nossa família, que esse assunto pode ser que não se manifeste na realidade como algo factual para todo mundo. E aí já é um outro prato cheio para pesquisadores aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, né? Por que não? E ó, a gente já tá falando aqui há algum tempo sobre esse assunto. Se você tá comigo até agora, cara, pessoa, eu vou entender
nas entrelinhas, pelo menos, que você tá gostando desse conteúdo. Se você tá gostando, deixa o like aqui pra mim, pra valorizar o meu trabalho, que isso também vai fazer com que outras pessoas possam chegar até o Astamente, e eu vou ser grata demais por você. Se no final de tudo aqui você gostar desse conteúdo, cogite a hipótese de se inscrever aqui no canal se você não tá inscrito ainda. Se você tá inscrito, veja se continua inscrito, porque volta e meia também a plataforma sai tirando aqui alguns seguidores, alguns inscritos, que isso aqui é um terror de criador de conteúdo independente. Então vai aí, ajuda essa jovem pessoa aqui a chegar a mais pessoas e conseguir também mais representatividade aqui lá na plataforma. Isso é muito bom e muito obrigada por isso. Bem, um dos grandes pontos de virada trazido pela essa reportagem, que eu vou linkar aqui também para você ler depois, e outros estudos no quais eu estou me referenciando aqui hoje, é justamente o recorte do questionamento dos motivos que geram esse boom de afastamento familiar na atualidade, já que conflitos em ambiente doméstico não é algo necessariamente muito novo, né? Sempre esteve por aí. O texto jornalístico pontua que é importante para a decisão de se afastar de um ambiente familiar é a preocupação com a própria saúde mental das pessoas. Esse tem sido um tema muito mais abordado, tratado com a naturalidade que se precisa, principalmente na televisão, nas redes sociais, com influenciadores, com a maior exposição sobre questões de saúde mental sendo tratada de forma séria, ou pelo menos criando uma curiosidade para as pessoas pararem para pensar sobre isso. A preocupação com a saúde mental foi um dos pontos mais relevantes trazido como justificativa para a separação entre membros familiares, retratando quão profundamente relacionamentos familiares tóxicos podem ser bastante destrutivos para nossa saúde mental. Com esse poder de destruição e de adoecimento, algumas pessoas priorizam a sua própria saúde mental em prol das relações que mais ferem do que protegem. E aí, gente, definitivamente não dá para julgar. Só quem já passou por algo parecido pode compreender o tamanho da dor que é lidar com sofrimento, com violência, com falta de aceitação, com xingamentos dentro do próprio ambiente familiar, que é onde se espera que seria um ambiente de acolhimento e de proteção. Infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio. A reportagem também levanta outras possibilidades, como o aumento do individualismo das pessoas, o distanciamento causado pela pandemia e entre outros. Mas como o foco aqui no conteúdo será em cima das questões do afastamento e da prioridade da saúde mental, e como eu sempre falo, eu vou deixar aqui embaixo as referências se você quiser também ler um pouco mais aprofundadamente o que os autores falam sobre os outros temas. Mas de qualquer forma, as referências sempre vão estar aqui, você pode contar com essa leitura completa. E com relação a esse tema todo, gente, é claro que existem perdas e ganhos. De uma forma, você perde contato com as famílias, você perde aquele vínculo familiar, você perde também eventualmente outras coisas que podiam facilitar a sua vida, como questões financeiras, apoio em outras áreas, mas os ganhos também são bastante significativos e é muito nítido perceber o tanto que essa mudança de informação e de reconhecimento da importância da saúde mental tem sido cada vez mais levada em consideração e tem pesado muito mais do que as próprias perdas, que no final das contas você vai ganhar em algo e perder em bem-estar e ter um adoecimento. É uma troca difícil, mas acaba que é uma decisão a ser feita pensando em um bem melhor. Outro questionamento também que você pode estar fazendo se você passa por uma situação parecida com essa é quando é melhor desistir de tentar. Que eu sei que quando existem situações como essa, não é de primeira que a gente vai desistir, que a gente vai largar a mão, que a gente vai cortar os laços, pedir respeito e o afastamento em prol do seu próprio bem-estar, em prol da sua vida. Isso é uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Algumas pessoas vão preferir se manter nesse ambiente tóxico, agressivo, violento, em prol de uma família, em prol de alguns ideais que talvez nem foram eles que criaram,
Mas é importante você perceber se existe uma reciprocidade, se a preocupação que você tem é uma preocupação que vem de outras pessoas também, ou se é só um encargo que você se dá, que no final das contas vai desembocar em uma culpa. É um pensamento subjetivo, mas é interessante pensar nesse momento da virada, né? O que é o seu limite? Quais são os seus limites? E será que essas pessoas já cruzaram esses limites conscientemente ou inconscientemente também? E no final das contas, é um cuidar de si mesmo. Às vezes a gente faz terapia, psicoterapia, por outra pessoa que não faz, que tá toda ferrada mentalmente e acaba prejudicando a sua saúde. Pessoas narcisistas, pessoas egoístas, pessoas incapazes de sentir afeto, de se colocar no lugar do próximo, pessoas com pensamentos religiosos, opressores, já retrógrados, que preferem manter a boa imagem da família tradicional, ao invés de aceitar a diversidade, aceitar as diferenças e tentar conviver com essas diferenças. E aí, cada pessoa, no final das contas, é você olhando por você, não é? Quem está cuidando de você? Será que é só você mesmo? E será que você está cuidando de você? Porque às vezes a gente é a primeira pessoa a largar a nossa mão. E se você for, o que eu posso te dizer é procure ajuda, procure alguma forma de buscar informações. Certamente tem pessoas que você pode aprender com a trajetória, seja lá em que tipo de disrupção você está, que tipo de situação de enfrentamento você passa nesse ambiente doméstico, nesse ambiente familiar, se for uma questão de gênero, uma questão de sexualidade, um posicionamento político diferente, uma condição de vida que você já percebe que não tem muito a ver com o que você identifica, valores éticos, questões morais, enfim, alguma atitude que algum familiar seu pai, a sua mãe, pode ter feito que gerou em você algum tipo de trauma. É importante você pensar na sua saúde mental e contar com a sua rede de apoio, seus amigos, as suas referências, alguém que possa te contar como foi a experiência dele, a experiência dela, porque de fato não é simples, mas às vezes a gente fica meio sem opção. Né? As próprias pessoas deixam a gente em situação de não ter muita escolha e, enfim, a gente tem que fazer por nós mesmos. Bem, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, me deixa saber, que aí eu vou continuar trazendo mais sobre esses temas novos também, né? Esses temas contemporâneos que aparecem pra gente na atualidade. Se você não tá inscrito aqui no Astamente, em qualquer plataforma que você esteja, se inscreva, permaneça aqui com a gente, porque é muito bom que eu percebo que muitas pessoas que estão aqui vendo os vídeos com regularidade aparecem, mas não se inscrevem, e pode ser uma coisa tão boba pra você, mas pra mim é muito importante, realmente ajuda a alavancar aqui os conteúdos que eu produzo e que eu estou aqui fazendo o conteúdo porque eu acho que você vai gostar e eu espero que sim. Se sim, me deixa saber que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!